Olá a todos, amigos e amigas da Casa do Caminho. Mais uma vez aqui nos encontramos para essa gravação, para o estudo do Livro dos Espíritos. Obra importante para todos nós que buscamos na doutrina o nosso esclarecimento, a nossa melhora, a nossa natural evolução. E que com o conhecimento fica tudo mais simples. Antes de darmos início, e agradecendo antecipadamente a oportunidade da tarefa que nos foi ofertada, e por isso fomos instigados, fomos provocados ao estudo, vamos fazer uma breve pausa. Uma pausa para o nosso pensamento e, quando estivermos assim buscando essa gravação, possamos também nos desconectarmos temporariamente, nos desligando das coisas que estão à nossa volta e focando esse momento do estudo, pensando em Deus, nosso Pai, no doce e querido Rabi Jesus, esse irmão maior e médico de nossas almas. Lembrando do querido amigo de todas as horas, também Dr. Herman, ele que nos recebe junto com sua equipe espiritual a todo momento, antes fisicamente na Casa do Caminho e nesse momento pandêmico continua a nos receber através de nossos pensamentos, através de nossas buscas mais íntimas. Ele não nos deixa em qualquer momento, está sempre presente, se faz presente e junto com os nossos mentores, esses fiadores de nossa presente jornada, nos intui, nos sustenta, nos orienta, nos abriga. Que assim seja, então, possamos continuar com o estudo que ora nos propomos. Bom, Natureza das penas e gozos futuros faz parte de um estudo com 23 questões da segunda parte, da quarta parte, já parte final do Livro dos Espíritos. Nós já estamos indo para as conclusões. Eu e outros colegas que estarão promovendo estudos nas próximas semanas, estaremos concluindo o Livro dos Espíritos para retomarmos novamente, porque é um estudo necessário e contínuo, porque a cada momento que abordamos, vamos tendo uma evolução para esse processo. E assim, nós temos hoje 23 questões. São muitas questões para em 30 minutos elaborarmos um raciocínio lógico, pelo menos da minha parte. Eu confesso não ter capacidade para isso. Acho muito rápido para fazer a leitura e ainda fazer uma reflexão sobre cada. Então resolvemos fazer 5 módulos, na verdade. Nós vamos dividindo, abordando a maior parte dessas questões, até porque, para a sua leitura e maior profundidade, todos vocês, né, amigos e amigas da Casa do Caminho e todos aqueles que abordem essa gravação no futuro, verão que é necessário um esforço individual de cada um de nós. Vai tratar exatamente do que é a natureza dessas penas e gozos futuros, ou seja, desses prazeres ou não prazeres, dessas realizações ou não realizações, do que temos de pendor ou do que já temos realizado no futuro, portanto, erraticamente, portanto, desencarnados. Nós que somos espíritos, já nos reconhecemos assim, com naturalidade, nós que temos a oportunidade da abordagem do conhecimento na doutrina, sabemos que estamos aqui trajando essas vestes terrenas, materiais ainda muito densas, e que são elas, para todos nós, essas vestes, moradia do espírito enquanto seu curso na jornada terrena, escola, internato, hospital, pode ser uma oficina de retificação, um laboratório de experiências, enfim, fazemos uso dessa matéria, ainda que submetidos a ela, mas não nos submetendo às coisas materiais, que é o que seria lógico, mas que não tem sido a ocorrência natural. Então, logo na primeira questão, ele fez a questão que ele pergunta: as penas e gozos da alma, ou seja, alma, nós aqui, depois da morte, tem alguma coisa de material? Bom, a resposta é: diz o bom senso que não pode ser material, já que a alma não é matéria. A alma não é matéria? Não. O que é material em nós aqui nesse corpo,
no nosso perispírito, que é o intermédio com o espírito, com a alma, quando encarnado, o espírito encarnado denominado por Kardec alma, né, para fazer a diferenciação, não tem materialidade alguma. Não tem. Agora, o que temos é o adensamento do nosso perispírito. Portanto, não existe a relação da matéria de estarmos submetidos, como ele coloca aqui, uma vez que nós estejamos embotados pela matéria. É claro que as vicissitudes, os contratempos, nos causam impressões fortes e graves. A nós, espíritos, enquanto no corpo, é claro, sentir uma dor física, seja ela de qual origem, de uma doença, de um impacto, de um mau jeito, de um tropeço, ou uma dor no íntimo pela perda. Perda, sim, a gente fala assim, não, só temporária, é perda dos nossos entes queridos, pessoas amadas. Enfim, é algo muito doloroso e nos causa impacto e deixa registros graves em nosso espírito, pois que o espírito vem para perceber essas situações. Agora, quando ele coloca natureza das penas e gozos futuros em 23 questões, ele está, de modo geral, Kardec, trazendo mais uma vez a mostra de uma lei universal, que é a lei de causa e efeito. Essa lei de causa e efeito que atinge a todos, encarnados ou desencarnados, aqui em nosso planeta, como em todas as demais moradas do Pai. Sabemos que nesse oceano infinito chamado universo, que na verdade multiverso, pois que já se fala em termos de ciência que um começa onde o outro termina e dá sequência, daí o fato da teoria do Big Bang, né, de termos começado o Big Bang há mais de 13 bilhões de anos atrás, quando na verdade foi o início de um universo de outro que já estava se extinguindo e assim procederia. Mas isso são teorias que não vêm ao momento do nosso estudo. Mas a lei de causa e efeito, sim. Então, todos os espíritos sentem. Nós ficamos ressentidos de tudo aquilo que está sendo aproximado. Por isso, penas e gozos, prazeres e não prazeres. Mas eles não são materiais, porque ainda somos muito afetos a realizações muito imediatas. Como foi falado na aula anterior, a Andréia começa falando sobre o nada que não existe. Portanto, não adianta buscar o nada como um vazio existencial. Isso é uma outra situação, já é um descrédito do próprio espírito com as esperanças. Nesse momento nós sabemos as consequências, nós estamos tratando consequências. Então, em que consiste a felicidade dos espíritos realmente bons? Aqui já está passando, né? Mas não podia falar dos espíritos não bons? Ele está dando uma ordem lógica mais natural para a gente perceber as nossas múltiplas distâncias. Porque a questão 966 estaria perguntando por que em geral o homem faz ideia tão grosseira e absurda das penas e gozos da vida futura? Ele comenta-se, questão da inteligência, e compara uma criança com um adulto. E aqui, quando eu estou colocando nesse já segundo bloco, em que consiste a felicidade dos espíritos realmente bons, ele tem uma resposta no conjunto das questões 967 e 980, já agregando, que tratam de 4 sentimentos que nós temos e que são muito conflituosos com as nossas buscas de melhoras. Em conhecerem todas as coisas e de não mais sentirem tanto ódio, ciúmes, inveja e ambição. Eu vou começar ali pela ambição. Quando ele está falando de ambição, nós, por natureza, temos ambições. A necessidade de progresso do homem promove que o espírito ocupou o orbe todo em relação a todos os nossos outros irmãos vivos, os animais. Nós tivemos a capacidade pela nossa inteligência. Então, por exemplo, nessa questão que os espíritos já não sentem mais esses sentimentos chamados primários, ou primitivos, ou instintivos, é porque eles fazem parte de uma sensação instintiva nossa e deveriam fazer e devem fazer parte porque são elementos de progresso. Você, quando está falando em ódio, está resultando da raiva. E a raiva é um sentimento natural. Você não se perceber sentindo raiva ou dizer que não sente raiva,
É um contrassenso. Você está indo contra o opositivo. Portanto, os espíritos mais elevados não sentem, não é que não tenham tido. Claro, passaram por essa experiência sim. O que nós estamos passando é uma busca da decantação. Nós estamos nos depurando, nos melhorando. Eles também chegaram a esse estado uma vez que passaram pelas experiências. Qual o tempo? Aí é de cada um. Aí falaremos até um pouco mais à frente. É de cada um. Mas todos esses sentimentos foram vivenciados. Então, ódio, ciúme, inveja e ambição estão ali nas questões. Como eu falei, na 967 e 980, existe um conjunto de abordagem para esse tema. Então, por que o ódio da raiva? E o que era raiva? Um sentimento de revanche, um sentimento de oposição, um sentimento não de vingança, mas de sentir algo que te impulsionava a sobreviver também. Faz parte do animal, num dado momento, sentir raiva. Agora, o que fazemos com ela, como tratamos isso, para que serve, é a questão de nós nos entendermos. Sentir raiva é humano. Reagir com ela é animal. Aí é a nossa escolha. Ou a escolha de, racionalmente, entendermos que isso serve para nos chamar a atenção, nos botar numa condição de reflexão sobre aquela situação. Da mesma forma, os ciúmes. Os ciúmes é um gostar exagerado, é uma posse. A posse. Ciúmes é posse. Gostar é um sentimento, onde nós, primeiramente, realizamos a nós. Ainda é um sentimento muito individualista, né? Nós gostamos das coisas porque elas nos realizam e não porque realizam de quem nós gostamos. Né? O amar. Né? O amar, no sentido mais amplo, seria estar sentindo pelo outro as realizações do outro, independente do que possa ocorrer conosco. Mas nós não fazemos assim. Primeiro, nós. Mas já temos um sentido quando realizamos isso nas experiências aqui com os nossos filhos, nossos pais, nossos avós, nossos parentes, nossos amigos. Então, esse amar aqui, esse ciúmes é posse. Quando se tem a posse, aí é danado, porque nós estamos querendo viver uma situação que lá, erraticamente, nós vamos entender que qual o valor, qual a valia. Na verdade, embotamos as nossas realizações e talvez tenhamos ultrajados sentimentos, ultrajado fisicamente também, aquele a quem dizíamos ou pensávamos de modo equivocado devotar um sentimento de gostar, de amar, de querer. Então esses espíritos já não têm mais isso, mas já vivenciaram. A inveja é a fração mais básica nossa que não seja nem animal. Eu acho que eu não consigo olhar para um mundo animal e ver os nossos irmãos tendo inveja um dos outros. Porque, na verdade, a inveja é um sentimento que nos parece bem humano primário. Ele advém da vontade de você querer o bom do outro e que você não consegue realizar em si próprio. Então você destrói. Básico. Ultrajante, mas básico. E a ambição. Bom, a ambição como ganância, quando ela desdobra para a ganância, exacerba aquilo que é a busca. Você pode ter ambição do conhecimento, pode ter ambição pelas coisas, ambição pela evolução. O mundo evoluiu porque o ser humano, volto a dizer, desenvolveu um sentido de ambicionar, de buscar uma melhora, que não era exagerada, como nos dias de hoje. Nós temos, nos dias de hoje que nós estamos falando, a coisa de 12, 15 mil anos. 12, 15 mil anos Esses espíritos bons não sentem isso, mas nós estamos numa experiência de termos nos tornado tribais, uma sociedade mais definida e organizada a partir de 12, 15 mil anos, quando começamos a domesticar a terra e alguns animais e a deixarmos de ser caçadores e extrativistas para nos estabelecermos. E com 5 mil anos, segundo a história, temos que seguir a ciência que busca o conhecimento para nós, é que passamos a ter um pequeno espaço de sensação de organização social. O que acontece com os espíritos? Lei de atração, né? Os espíritos bons
se atraem e vivenciam essa situação. E por que vivenciam? Por causa da lei de atração natural. Nós não estamos aqui em nossos grupos formando as nossas escalas, nossas famílias terrestres, as nossas escalas de amigos, enfim. Aí, questão de lei de atração, é natural isso, né? E eles não vivenciam, eles não experimentam essas necessidades, portanto, não tem angústia material, não tem angústia, não tem matéria, não tem posse. Posse do outro, posse das coisas, posse do pensamento, posse de ideias, posse com a inveja, com os ciúmes, com o ódio, posse com a ganância exacerbada. Portanto, esses espíritos nada sofrem. Opa, eu tenho essa oportunidade? Tem. Todos nós teremos. Nós estamos aqui hoje melhores um pouquinho do que no passado. Ah não, mas conheço pessoas que, olha, não faça crítica, porque começa por aí, a gente começa a criticar o próximo porque não consegue realizar a autocrítica primeiro, né? Existem várias passagens, né? Olhai a trave em vosso olho, né? Existem os julgamentos, as questões pela mesma régua com que medirdes o próximo, assim será medido, né? Então, nós temos diversos exemplos, mas já estamos hoje melhores do que ontem e buscamos amanhã a melhoria de hoje. E fica bom essa palavrinha, olha só, todo dia nós evoluímos compulsoriamente, né? É a mesma coisa que envelhecer não é sinônimo de conhecimento. Envelhecimento da matéria, né, é diferente. O espírito não está envelhecendo, o espírito está se depurando, se melhorando, apurando para melhor. Não vai ter o efeito fisiológico de decomposição, de oxidação que nós vamos ter no corpo. O corpo é matéria transitória, o espírito é perene, ele prossegue. Então, os efeitos que estão em nós são os efeitos que nós vamos perdendo vitalidade. O espírito que somos não perde. O que perde são as nossas vestes, como essa camisa hoje está aqui na cor azul, não sei como vocês estarão vendo aí no vídeo, mas dentro em pouco ela pode perder essa cor, se torna rota, fica velha, fica inservível. Aliás, uma coisa boa que tem essa Covid, infelizmente tirar alguma coisa de bom de um momento tão difícil, é que nós estamos percebendo que muitas das coisas materiais, de tudo aquilo que consumíamos, de tudo aquilo que precisávamos ou pensávamos precisar, deixou de ter um certo valor e passamos a apurar muito mais as relações, a vontade de estar com o próximo, passamos a valorizar trabalho. Bom, isso foi só uma reflexão em meio ao estudo. Agora, o que consiste o sofrimento dos espíritos inferiores? Existe uma questão que eu sempre tenho oportunidade, eu cito, ela está, a questão 975, e na verdade, em que consiste o sofrimento dos espíritos inferiores é em sua consciência e pendor. Ah, mas nós somos inferiores? Veja bem, no geral, o que se chama de espíritos inferiores, essa relação que Kardec dá, nessas milhares de gradações, porque os degraus são muito pequenininhos, é que o espírito puro não tem mais, o espírito superior já não tem mais aquele sentimento de ódio, ciúmes, inveja e ambição. Se nós temos pelo menos um desses, veja que eu estou sendo muito singelo, acho que a partir de mim mesmo, para não querer agravar demais a situação, apenar demais a situação futura, se nós temos um desses sentimentos em progresso, em uso, em atividade, veja bem, senti-los é natural, faz parte dos nossos instintos, do nosso cérebro instintivo. Eu diria que é a exceção da inveja, que eu não consigo ver uma serventia da relação dela, mas os outros sim. Eu estou fazendo uma reflexão própria aqui sobre o que é colocado, me sinto no direito de fazê-lo, não que isso esteja certo, mas que de alguma forma lhes provoque. Mas, se temos um desses sentimentos, ainda estamos inferiorizados às oportunidades que temos à frente. Mas, como eu já falei, muito mais evoluídos do que no passado. Esse espírito que somos hoje é resultado de múltiplas vivências.
Até quando assumimos a forma hominal há mais de 200 mil anos, ou em torno de 200 mil anos, ou um pouco menos de 200 mil anos, para ficar de bem com a ciência no modo geral, nós éramos muito ignorantes. Sim, simples, criados lá na origem, mas já hominais, uma melhoria, já tendo passado por todas as experiências, como nos traz o próprio Livro dos Espíritos, nós estávamos já numa forma extraordinária. E essa forma extraordinária nos mostra que lá nós já tínhamos dentro de nós o senso da religiosidade, das nossas buscas, do consciente de confiança num futuro, da continuidade da nossa existência, com muito menos sentido de materialidade. Com muito menos sentido de materialidade. Essa materialidade exacerbada que embota muitas das vezes a nossa expectativa e certeza da continuidade da vida, da finitude apenas do corpo e não do que somos como espírito, que não somos finitos, é que nos mostra que nessa progressão algo exacerbou em nós. E quando tivemos o advento de Jesus dividindo o nosso calendário e dividindo a nossa história, porque ele não divide o tempo é uma grandeza da física mecânica, mas ele divide o calendário, divide as nossas sensações, divide os dois calendários, né? O juliano e o gregoriano, na época dele, quando aqui esteve esse espírito que é modelo e guia de toda a humanidade, ele estava, a marcação de tempo era pelo calendário juliano e depois veio a marcação, só muitos séculos depois, é que veio, através de Gregório, o Papa, o calendário gregoriano que hoje utilizamos. Outras denominações religiosas usam seus próprios calendários, os judeus, por exemplo, com mais de 5 mil anos. Mas em todo esse tempo, toda essa denominação, quem dividiu foi Jesus. E nos trouxe esse racha para trazermos a nossa consciência, amar ao próximo como a si mesmo, amar a Deus sobre todas as coisas, e até hoje está difícil, né? Somos todos muito religiosos em todas as denominações cristãs ou não, e muitas das que não são cristãs reconhecem Jesus como um efeito extraordinário, como um ser iluminado em toda a nossa história, mas não realizamos. Então sofremos por sermos ainda muito inferiores e nos desesperamos, né, pelos nossos remorsos, né? O espírito inferior ele tem uma questão que é o pendor que a própria consciência coloca. Isso está para nós. Nós experimentamos isso aqui, sim. A não ser que tenhamos algum transtorno grave de comportamento, um transtorno mental, que nos evite, né, uma capacidade de realizarmos o mínimo, um transtorno grave, né? Nós não vamos ter consciência de quem somos e vivemos como sociopatas na sociedade. Na maioria das vezes a consciência nos abriga. Pode levar tempo. Inclusive nos tratamentos que são feitos quando em pacientes terminais, chamados tratamentos paliativos, existe uma médica trata muito bem sobre isso, ela está no YouTube fazendo diversas palestras e mostra que mesmo lá no momento final leva algum tempo para cair a ficha, mas sempre cai. A gente se arrepende daquilo que deixou de fazer, do que poderia ter feito, das relações que nós não superamos equivocadamente e tudo. E aí eu vou ler agora por essa questão que eu estou tratando, mas você não está tratando da relação do espírito errático? Reflexo, né? Vamos para a erraticidade, vamos estar desencarnados, sofrendo o reflexo de tudo aquilo que foi a nossa escolha. Na questão 975 está assim: os espíritos inferiores compreendem a felicidade do justo? Lembra que eu estava falando da 970 até a 975, que traz esse preâmbulo dessas sensações? Ele diz assim, sim, e isso lhes é um suplício, porque compreende que estão privados dela por sua culpa. A mesma coisa ocorre com a gente aqui encarnado. Lá, erraticamente, não tendo a matéria, os efeitos são mais graves, mais imediatos, mais contundentes. Daí o fato, veja como a consciência busca a todos nós, de espíritos já dotados de inteligência e de conhecimento, crendo ou não na reencarnação, como muitos negam,
a lógica, nós vamos colocar o seguinte: se é tão duro lá, mas ao mesmo tempo não sofremos as chamadas vicissitudes da matéria, por que voltamos? Voltamos compulsoriamente, mas também por escolhas, que é para buscar arranjar, corrigir, arrumar. E alguns fatores dos nossos acervos de experiências passadas são trazidos como bons. Aquelas ferramentas que nós vamos precisar para o nosso desenvolver da nossa tarefa, daquela oficina de retificação, ou daquele laboratório, enfim. Mas vamos trazer também aquelas notas mais baixas, precisando ser refeito em segunda época. A nota está baixa, precisa subir. Você precisa chegar numa média um pouquinho maior, que é para dar esse passar para um outro estágio, passar para um outro nível, acompanhar outra turma. Então essa é a oportunidade da reencarnação. Por isso que erraticamente sofrem os espíritos. Sofrem pelo mal que deram causa, sofrem pelo mal que se consorciaram, sofrem pelo mal que elaboraram, sofrem pelo mal no qual temporariamente se locupletaram da dor do outro para trazer em causa própria o que chamavam benefício. Mas sofre também. E acho que a maioria do caso, talvez de nós todos hoje, de não estarmos mais realizando o mal ou fazendo o mal conscientemente, é que sofremos pelo bem que deixamos de realizar. E ali se instala a ausência do bem, é mal. O mal não é uma essência em si, mas o resultado de uma ausência, a ausência do bem. E ali se instala o mal, a indiferença, a inveja, a disfarçatez, ainda a distração. Às vezes ficamos muito distraídos nós, né? Os espíritos também sofrem com isso, porque chegando erraticamente na consciência pelas nossas pendências, o pendor, isso vem e nos impacta. Vamos lá, questão 975, vocês vão conseguir passar. E a responsabilidade dos espíritos culpados é apenas pelo que praticou ou vai muito além, né? Já falamos um pouco. É o que nós praticamos e o que deixamos de praticar quando tínhamos consciência, capacidade de interagirmos, né? Nós temos aqui a lembrança das faltas que a alma tenha cometido, quando imperfeita, não lhe turba a felicidade, mesmo depois de se haver purificado. Lembra a questão nós falamos primeiro dos espíritos perfeitos? Não, porque resgatou suas faltas e saiu vitoriosa das provas que se submetera para esse fim. É simples. Parece simples, mas não é. Muito difícil ainda para nós, mas é tal história. Nós não lembramos de muitas coisas da nossa vida infantil. E tivemos, para estarmos aqui já adultos, realizando esse estudo e podendo fazer essa troca, acessando, estudando através dessa gravação, nós tivemos uma infância. Aliás, muitas infâncias em todas as encarnações. É compulsório a infância para nós. Aliás, no mundo animal, a infância humana é o maior período de escala na relação de vivência. Nós temos, mas nós não lembramos. Assim, os espíritos perfeitos já não precisam mais viver desses pendores. Não tem, já sublimaram, já passaram por cima, já deixaram para lá. O fato que constitui motivo de aflição para os que são inferiores não é mais para os espíritos. Portanto, suas penas passadas já não têm cobrança com a sua capacidade de satisfação nessa vida. E o que fazem ele? Deixam de encarnar? Bom, existem múltiplas escalas, inclusive nós tivemos a oportunidade, nada é por acaso na coincidência, de termos retomado a leitura do livro, né? E a Vida Continua, de André Luiz, e já estávamos fazendo, veio o estudo, coincidiu retomando ali, que não é coincidência, mas que foi a propósito muito bem colocado, que ele coloca, Emmanuel coloca no prefácio dessa obra de André Luiz, que usou a pena de Chico Xavier, expressando seu pensamento e editando esse seu conhecimento. Ele diz assim: assim é que os planos de vivência para os habitantes do além se personalizam de múltiplos modos.
leis de causas e efeitos conforme o gênero, o grau de evolução de cada um de nós. E a vida para cada um se especifica invariavelmente segundo a condição mental em que se coloque. Não é mais material, não é mais massa, é mental. É o que nós estamos tratando aqui. Esses pendores, essas penas e essas satisfações futuras dependem do nosso desenvolvimento. Das questões 965 a 982, vocês vão encontrar um escopo muito amplo para poderem divisionar melhor para o seu íntimo esse conhecimento. E continua ele, compreensível que assim seja. Emmanuel fala sobre a obra de André Luiz na pena de Chico Xavier. Quanto maior a cultura de um espírito encarnado, mais doloroso se lhe mostrarão os resultados da perda de tempo. Quanto mais rebelde a criatura perante a verdade, mais aflitivas se lhes revelarão as consequências da própria teimosia. Além disso, temos que observar que a sociedade para lá da morte carrega consigo a sociedade para lá da morte, ou seja, quando desencarnamos, formando as sociedades no espaço, ela carrega consigo os reflexos do hábito a que se afeiçoava no mundo. Portanto, muitas das nossas atuais afeições, nossas ganâncias, nossas invejas, nossos ciúmes, nos embotam e nos impedem de uma sensação de crescimento. Ele ainda coloca, eu vou até ler aqui. Leiamos assim o novo livro de André Luiz na certeza de que nos surpreenderemos em suas páginas com muitos pedaços da nossa própria história, no tempo e no espaço. Veja, tempo e espaço. Duas grandezas da física. Tempo e espaço são grandezas da física. A solicitar-nos meditação e autoexame, aprendendo que a vida continua, plena de esperança e trabalho, progresso e realização em todos os distritos da vida cósmica, ajustadas às leis de Deus. Possamos, assim, agradecer a consagração de todas essas reflexões que nos foram possibilitadas hoje e que possamos dividir essa gravação buscando, de forma prática, útil e imediata, o melhor do seu resultado. Sabemos o que já ocorre de um modo muito tênue, do possível, né? Daquilo que a nossa, como os espíritos muito bem colocam em diversos momentos da passagem dos livros dos espíritos, nós não temos ainda uma contextualização verbal, uma capacidade de expressarmos tudo aquilo que eles gostariam de nos apresentar. Mas, pelo que já nos apresentam, é uma tarefa hercúlea, enorme, já realizarmos todos esses pensamentos e essas transformações. Então, que possamos pôr em prática. Não nos adianta ter conhecimento se eles não tiverem ação. Lembremos daquele momento também num livro de Emmanuel, onde ele, na verdade de André Luiz, desculpe, onde ele fala das aflições daqueles que estão em sofrimento, né? Está lá naquele momento em que no livro Os Mensageiros ele coloca os espíritos que estão totalmente embotados, adormecidos, sem se darem consciência por todos os sentimentos, por tudo aquilo que deixaram de realizar, por todas as afeições ainda grosseiras, por todos aqueles sentimentos, e ele diz assim, após a morte estão magnetizados pelas próprias concepções negativistas. É um livro de André Luiz, né, Os Mensageiros, está lá no capítulo 22, e em que ele diz assim, estão magnetizados, ou seja, estamos imantados. Percebamos, o quanto realizarmos de melhor agora, seremos menos imantados por essas sensações ainda grosseiras que permeiam o nosso íntimo e as nossas buscas. Saibamos refletir sobre isso de modo prático no nosso dia a dia. Essa Covid que está aí está mostrando muito das nossas fragilidades ainda. Quando nos achávamos na têmpera dos mais altos, já de uma evolução, donos de um progresso, de uma estrutura extraordinária, um simples vírus mudou toda a estrutura do planeta. Aumentou o volume de desencarnes, aumentou o volume de miseráveis,
detonou uma parcela significativa da economia material humana em todos os aspectos, atingiu a todos em todas as escalas sociais e vai continuar nos ensinando por mais algum tempo, segundo as notícias dos espíritos, a fim de que possamos reformar um pouquinho mais, tentando apressar essa reforma íntima para encontrarmos esse mundo de regeneração. O Livro dos Espíritos nos traz esclarecimentos. O que fazemos com esses esclarecimentos é responsabilidade nossa pelo nosso livre-arbítrio. Que tenhamos as melhores escolhas e que possamos fazer do nosso caminhar o melhor por nós e por todos aqueles que nos cruzem o caminho. Graças a Deus. Muito obrigado.